Conversas Financeiras, um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast de Conversas Financeiras, o seu programa de educação, sensibilização financeira aqui na Rádio Alfa. E connosco hoje em estúdio temos Gisele Tolentino, especialista em gestão de clientes ligados a pequenas e médias empresas. Gisele, é um prazer estar aqui consigo e bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu é que agradeço o convite. Terei um prazer em estar aqui convosco hoje para apresentar um tema que se calhar é um pouco técnico, mas que faz muita diferença no dia-a-dia das empresas. Exatamente, vamos tentar passar uma mensagem, não é, de uma educação financeira, tentar chegar às vezes estes termos técnicos que são importantes no dia-a-dia das pessoas, digamos assim, mas que nem sempre têm o conhecimento das bases, digamos. Vamos começar por garantias bancárias. O que é isto? O que é que são garantias bancárias para quem nos está a ouvir lá em casa? Imagino que tenha que participar num grande concurso e o dono da obra, por exemplo, pede-lhe uma garantia bancária. O que é isso? É um documento emitido pelo banco em que o banco assume a responsabilidade de pagar o valor caso o cliente incumpra. Okay? É como se o banco dissesse, se tu não cumprires, cumpro eu. É como os avais que as pessoas normalmente prestam nos financiamentos normais, não é? Então, aqui é o banco a garantir o seu cliente. Então, neste caso, o banco tem que ter muita confiança nesse cliente para assumir, digamos assim, em caso de incumprimento por parte do cliente. Exatamente. O cliente já tem que ter algum histórico com o banco, tem que ter um envolvimento com o banco e, além disso, também o banco precaver-se sempre com, por exemplo, solicita sempre contra-garantias, não é? Para garantir esta operação. E o que é isso de contra as garantias, digamos Normalmente o banco emite essa garantia a favor de um beneficiário a pedido do seu cliente, mas em contrapartida pede ao cliente também que apresente uma garantia ao banco, né? Que pode ser várias coisas, desde a hipoteca de imóveis, ou algum penhor de algum valor que o cliente tenha na sua conta, por exemplo. Não há créditos sem risco e, portanto, não há também créditos sem garantias. Ou seja, o cliente também tem que dar garantias ao próprio banco para o próprio banco dar garantias ao credor do cliente. Exatamente. Não é? E que tipo de garantias bancárias é que existem? Imagino que existam algumas, não é? Digamos assim. Sim. Podemos falar sobretudo das garantias autónomas, ou seja, é um documento que é solicitado à parte do contrato entre o cliente e o seu dono da obra ou a pessoa que solicita a garantia. Nós temos garantias de participação a concurso, é muito solicitada aos empreiteiros quando vão participar em algum concurso público e, portanto, é uma garantia de que o empreiteiro, ao ser adjudicado uma obra, vai continuar com essa e vai cumprir o que foi estabelecido no contrato. Ok? Portanto, essa é a garantia de participação em concurso. Há também garantia de bom pagamento. Por exemplo, eu tenho um fornecedor que me fornece cimento e pede-me uma garantia, fornece a prazo, né? Tem que ter uma garantia que eu lhe vou pagar ao fim desse prazo, né? Muitas vezes o cliente recorre ao banco a solicitar essa garantia. Há garantias também de adiantamento, né? Que o empreiteiro normalmente, o dono da obra, adianta o valor ao empreiteiro. Portanto, quando vamos para a obra, normalmente precisamos de algum valor adiantado para instalar, para preparar alguns aspectos que tenham que ser preparados, nomeadamente estaleiros para a obra,
E precisa de dinheiro para Precisa fazer, do não é, dinheiro iniciar isso. para avançar com estes aspectos. Portanto, eu como dono avanço, portanto é acordado em contrato, avanço uma percentagem do valor contratual. Normalmente garantias de adiantamento vão de 10% a 20%. Avanço os 10% ou os 20% ao empreiteiro, mas em contrapartida solicito que ele me apresente uma garantia. Quem é que pode pedir garantias? Geralmente são grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, pessoas particulares, é só para as empresas? Como é que funciona? Quem é que pode pedir? Qualquer pessoa pode pedir, quer pessoa particular, quer pessoa jurídica, e empresas de qualquer dimensão, ok? Mesmo que eu seja uma pequena empresa e tenha poucas garantias, não tenho muita coisa para hipotecar, digamos assim, não tenho muito dinheiro, mas eu posso tentar também. Sim, pode sempre pedir ao banco uma garantia. Mas, sendo também pequena empresa, vai sempre depender também da dimensão Do pedido? do pedido, né? O valor envolvido e do risco também envolvido no pedido ou na operação. Até porque estas garantias é também para fomentar as empresas, não é? Exatamente. Não é? Para contribuir para que elas consigam funcionar. Abrir portas para novas oportunidades das empresas que sozinhas podem não conseguir chegar lá, mas tendo um banco por trás, né, que o impulsione e o imita a garantia, claro, com os riscos todos mitigados, a empresa consegue chegar a contratos de grande porte ou a oportunidades de negócio que sozinha se calhar não conseguiria. Já não conseguiriam. Exatamente. E quais são os riscos de se dar garantias bancárias ou de se pedir garantias bancárias? Para o cliente, digamos que quem tem aqui o maior risco é o banco, né? Que vai prestar uma garantia a favor de um terceiro a pedido do seu cliente. Se o cliente não cumprir, o banco tem que cumprir. Portanto, aqui o risco é do cliente não cumprir, né? Que é o maior risco que temos aqui numa garantia bancária. Mas poderão haver outros riscos, por exemplo, de valores envolvidos, dependendo da dimensão do contrato, poderão ter outros riscos. Por exemplo, as garantias também são muito prestadas em operações de negócio internacional, comércio internacional. Poderão haver riscos de oscilação da taxa de câmbio, por exemplo. Haverá sempre o risco, aqui podemos considerar o custo da garantia como um risco, né, que pode variar em função da operação e dos riscos envolvidos na operação. Isto em caso a nível internacional, digamos sim, operações internacionais. E quais são as vantagens? Vantagens há muitas. Isso, por exemplo, há bocadinho referia uma vantagem que é de abrir portas, né, de eu conseguir aceder a oportunidades que se calhar sozinha não conseguiria. Não é? As pequenas empresas, especialmente. Exatamente, as pequenas empresas, tendo um banco por trás, pode sempre conseguir aceder a concursos para obras, por exemplo, que sozinha não conseguiria. Outras vantagens, temos aqui também aquelas mais, digamos, mais fáceis. O facto de apoiar na gestão da tesouraria. Porquê? Normalmente, portanto, as pessoas que solicitam garantia bancária às empresas, normalmente solicitam uma caução ou a garantia bancária, ou um seguro também. Portanto, eu, em vez de estar a imobilizar o meu capital prestando uma caução, por exemplo, numa renda de um armazém, por exemplo, né? Em vez de dar 2 meses adiantados ou mais prestando essa caução, eu posso usar esse valor, né, e prestar uma garantia. Tenho menor custo, né, e tenho aqui uma garantia enquanto posso usar o valor. Por outro lado, a garantia bancária tem um custo menor que o financiamento normal. Paga-se uma comissão, que normalmente é trimestral. Portanto, as taxas de financiamento normal vão em média 9 a 11%.
A garantia bancária tem uma comissão trimestral de 2,5%, 3%. Ou seja, é menos depois o custo final, não é? Sim, é bem menos. E quais são os prazos de uma garantia bancária, digamos assim? Há prazos? Como é que... Os prazos dependem muito do contrato? Do contrato, exatamente, do contrato base da garantia. Há, por exemplo, garantias que são de dias ou meses, mas há garantias que são de anos. Se pensarmos, por exemplo, agora nos aeroportos, né, a Vinci está a remodelar os aeroportos todos, provavelmente vai solicitar garantias aos empreiteiros e vai ser uma garantia de longo prazo, a médio e longo prazo, né? Porque terá que ter não só, portanto, a obra vai durar 2 anos, mas também terá que ter a segurança de que a obra estará bem feita, e isso para se testar normalmente 5 anos, uma garantia. O tempo após a execução da obra, a garantia ainda é válida normalmente por 5 anos depois do término. Portanto, Gisele, foi um prazer tê-la aqui connosco e acredito que vamos encontrá-la em próximos podcasts. Você lá em casa já sabe, fique desse lado e não perca o próximo podcast de sensibilização e educação financeira aqui na Rádio Alfa. Até lá, fique bem. Conversas Financeiras, um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB.